Fala comigo, vestibulando! Seja muito bem-vindo ao Enem Academy, a sua academia de preparação para o Enem. No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre velocidade média, nossa segunda aula de cinemática aqui dentro do nosso bloco de física. Antes que a gente possa começar o conteúdo de fato, eu tenho que te dizer que aqui no Enem Academy você encontra videoaula de todas as matérias que são cobradas do Enem, desde a matemática, física, química e biologia, até todas as matérias de humanas, linguagens, inclusive redação. Tudo com a máxima qualidade, 100% gratuito, direto aqui no YouTube para você não precisar se preocupar em pagar cursinhos caros por aí ou ficar caçando diversas plataformas de matérias diferentes para você perder tempo, né, em busca do conteúdo. Tá joia? E a única coisa que eu te peço para manter todo esse projeto ativo é o seu like, a sua inscrição e, se possível, o seu compartilhamento, tá, desse vídeo aqui com algum amigo seu que vai fazer Enem esse ano. Tá joia? Então, pessoal, sem mais delongas, bora pro conteúdo de hoje. Então vamos que vamos, pessoal, bora aqui para nossa segunda aula de física aqui no canal do Enem Academy. Lembrando que nós estamos no módulo de cinemática, que pertence ao bloco de mecânica da física, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre velocidade média, tá? O conceito inicial ali de cinemática, para que a gente possa desenvolver aqueles exercícios que virão depois, né? Associados à movimentação de corpos. Então, por exemplo, né? Fenômenos de ultrapassagem, cálculos ali, né, da posição do espaço de um certo móvel, de um certo elemento, por exemplo, um carrinho, um caminhão, né, de repente ali um ciclista, uma pessoa, enfim, toda essa mobilização de conceitos a partir do conceito de velocidade é justamente o que vai permitir, possibilitar os cálculos futuros que você vai ter em cada uma das aulas. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, até os exercícios de movimentos circulares, tá? Então, tudo isso associado, né, claro, ao conceito de velocidade média que você vai aprender aqui agora, beleza? Então vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, o que é velocidade média, né? De uma forma bem simples, pessoal, a definição é isso aqui que eu trouxe para vocês. É a razão, ou seja, né, é a divisão entre a variação do espaço percorrido, tá? E a variação do tempo de percurso desse deslocamento. Então, quando você pega, né, todo o espaço que um certo móvel, que um certo corpo material, tá, percorreu e você pega o tempo que ele levou para ir de um ponto A um ponto B e divide esses dois elementos, você encontra a chamada velocidade. Ora, se você for pensar, é justamente isso que você fala, por exemplo, quando você está dirigindo um carro, né, ou quando você vê alguém dirigindo um carro. Ah, estou, por exemplo, a 60 quilômetros por hora. O que isso significa? Né? O que significa dizer que alguém está a 60 quilômetros por hora? Quer dizer que essa pessoa consegue chegar numa distância de 60 quilômetros no intervalo de uma hora, certo? Então, quando você fala velocidade para alguém, você está falando duas coisas, na verdade, né? Você está falando primeiro o deslocamento previsto, tá? E o tempo calculado previsto para cumprir, para chegar naquele deslocamento, perfeito? Então a velocidade, ela não é uma unidade única, né? Na verdade, ela depende de duas outras, que é justamente o conceito de variação do espaço e a variação do tempo, beleza? Como formulazinha, pessoal, a gente tem esse cara aqui, ó, né? Você já deve ter visto ele em algumas outras ocasiões, nas aulas de física da sua escola, por exemplo. Então, talvez você se lembre de alguns componentes dessa fórmula. Então, vamos lá, vamos traduzir, né? Vm, pessoal, ou simplesmente V, vai ser justamente, né, a nossa chamada de velocidade média, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, é a nossa velocidade, tá bom? E o ΔS, que está logo aqui, pessoal, tá? Esse cara aqui, ó, o ΔS, é a chamada variação do espaço, tá bom? Então, esse cara aqui, ó, ele é a própria variação do espaço percorrido, tá bom? É o nosso deslocamento, beleza? E o que significa o delta? Pessoal, o delta é variação. Toda vez que vocês virem um delta antes de algum componente na física, tá? Seja para temperatura, para espaço ou para tempo, ou até mesmo para velocidade, quando vocês forem aprender a fórmula de aceleração, tá? Saibam que o delta significa variação. E o que é a variação para a matemática, né? É simplesmente ali a subtração entre, né, o conceito final e o conceito inicial. No caso, como o conceito que a gente está trabalhando aqui é a variação do espaço, a gente vai basicamente subtrair o espaço final pelo espaço inicial. Professor, não estou entendendo. O que isso significa, espaço final, espaço inicial? Pensa em ponto de chegada e ponto de partida. Então, por exemplo, né, imagina que você está numa estrada que tem 100 quilômetros. Aí a cada quilômetro essa estrada tem uma marcação.
Imagina que você entra nessa estrada exatamente no ponto do quilômetro 20, por exemplo. Imagina aí que na sua cidade, para você chegar nessa estrada, né, a rua mais próxima da sua casa para chegar até essa estrada vai te conduzir até o quilômetro 20 dessa estrada. E você quer ir até o quilômetro 80 dela para sair numa outra cidade, tá? Então imagina que você está ali numa rodovia, você chegou no quilômetro 20 e você, para chegar na outra cidade que você pretende, você vai ter que percorrer ali mais 40 quilômetros, né? Ou seja, se você vai do quilômetro 20 para o quilômetro 60, você vai percorrer aqui mais 40 quilômetros até chegar nessa estrada, certo? Como que você chega nesse valor? Você pega o quilômetro final, que é 60, subtrai pelo quilômetro inicial, que foi aquele que você saiu, que no caso é 20, e fica 60 menos 20, e isso dá 40 quilômetros, certo? Então, o delta é simplesmente variação, beleza? E aqui embaixo, pessoal, o ΔT é a nossa variação de tempo. Por que variação? Delta variação, T de tempo. Então, é o tempo final menos o tempo inicial. O que seria isso, né? É o tempo marcado no seu ponto de partida, tá? E o tempo marcado no seu tempo de chegada, beleza? Então, pensa o seguinte, né? Você entrou lá naquele quilômetro, por exemplo, no quilômetro 20 da estrada, exatamente às 2 horas da tarde. E você vai chegar, né, lá naquela outra cidade, percorrendo os 40 quilômetros até chegar naquele quilômetro 60, exatamente 2h40. Então você percorreu ali numa média, né, de 40 quilômetros em 40 minutos, tá certo? Então essa seria ali mais ou menos razoavelmente a sua velocidade, certo? Então você vai percorrer 40 quilômetros em 40 minutos, beleza? Então é mais ou menos esse cálculo. O que você faz, né? Você pega o tempo final, que é 2 horas e 40, e subtrai por 2 horas. E no caso você vai chegar à resposta de 40 minutos, beleza? Então, pessoal, essa é a nossa fórmula de velocidade média. Vou colocar aqui para vocês, né? Ó, é a nossa variação do tempo, tá bom? Então é bem tranquilo o nível de conceito. Vocês podem ver que a gente vai trabalhar só com 3 variáveis aqui, né? A própria velocidade, né? Que a gente vai ter que descobrir nos exercícios. O deslocamento, né? A variação do espaço. E o tempo de percurso, né? Que é a variação do tempo. Perfeito? Pessoal, uma coisa importante para falar para vocês, tá? Nas disciplinas de física, de química, de naturezas em geral, a gente tem o chamado Sistema Internacional de Medidas, tá? É aquele sistema que vai ditar, né, quais são as medidas padronizadas para que a gente possa ter ali um padrão, né? Um padrão, como o próprio nome sugere, de todas as medidas possíveis. Então, por exemplo, de temperatura vai ser Kelvin, né? De velocidade vai ser metros por segundo, beleza? Vamos pensar em outros conceitos, né? De energia vai ser joule, tá bom? Então a gente vai ter todas essas transformações para realizar nos exercícios. Então, às vezes, o exercício dá para você a resposta em metros por segundo, mas no enunciado ele não te dá metro por segundo, ele te dá quilômetros por hora, tá? E aqui vai entrar a primeira transformação que a gente vai aprender a fazer, especialmente nesses exercícios que ele brincar, né? Que ele for brincar com essas unidades de medida. Então, por exemplo, eu te dei aqui, né, como uma pequena imaginação, um pequeno cenário hipotético, esse caso de você entrar no quilômetro 20 da estrada e sair no quilômetro 40. A gente está trabalhando aqui com quilômetros, tá? Mas no exercício oficial de prova, provavelmente eles vão pedir para você qual que é a velocidade desse carrinho, né, que foi do quilômetro 20 ao quilômetro 60 em apenas 40 minutos, tá? Em metros por segundo. Então, a velocidade vai ter que ser encontrada em metros por segundo. Então, no Sistema Internacional de Medida, a velocidade vai se dar por metros por segundo, tá? Metros por quê? Porque vem do espaço, segundos porque vem do tempo, perfeito? E professor, e se ele só falar de quilômetro no exercício, como é que eu faço a transformação? Pessoal, para fazer a transformação é super simples, tá? Vou colocar aqui para vocês do lado, ó. Então vamos lá. De metros por segundo, tá? Para quilômetros por hora, beleza? O que você vai fazer vai ser simplesmente multiplicar por 3,6. Professor, e se eu quiser fazer o contrário, quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo? Aí você vai dividir por 3,6, tá? Então aqui, ó, vai dividir por 3,6. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6 e de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Quer ver só? Imagina que você tem um carrinho, né, andando aí a 72 km por hora, por exemplo, tá? E você quer descobrir quanto que isso vale em metros por segundo. O que você faz? Você pega os 72 km por hora, tá? Então, 72 km por hora e divide por 3,6, beleza?
Fazendo a conta, pessoal, isso vai dar exatamente 20 metros por segundo. Então, 20 metros por segundo é a mesma coisa que 72 km por hora, beleza? Com o tempo, você vai gravar alguns valores de cabeça, porque são muitos exercícios que brincam com essas condições, tá? Então, toda vez que aparecer para você 36 km por hora, 72 km por hora, 108 km por hora, você já fica desconfiado que ele vai pedir para você transformar em metros por segundo. Por quê? Porque de 36 para metros por segundo é a mesma coisa que você dividir por 3,6, não é? Então vai dar 10, certo? 3,6 vezes 10 é 36. 72 dividido por 3,6 vai ser 20, ou seja, 3,6 vezes 20 é exatamente 72. 3,6 vezes 30, tá? Vai ser exatamente ali 108 que eu falei para você. Então, se aparecer 36 km por hora, 72 km por hora ou 108 km por hora no exercício, já fique atento que com certeza ele vai pedir para você transformar, porque o valor vai dar um valor redondinho, bonitinho, igual deu aqui, né? 20 metros por segundo. Não vai ser, por exemplo, 23,45 ou 31,72, tá? Então vai ser um número assim redondo, vai ser um número exato, perfeito? Então apareceu lá 36, 72 ou 108, já liga o pisca-alerta que com certeza você vai ter que fazer a transformação, beleza? Então, pessoal, isso aqui é um conceito mais básico, tá? E trazendo aqui o Sistema Internacional de Medidas. Agora, para a gente treinar todo esse conceito que a gente desvendou agora, vamos fazer aqui um pequeno exercício, né, para a gente chegar na nossa resposta. Então, vou apagar aqui para vocês, tá? Essa parte, para a gente ter espaço para fazer o cálculo. Vamos lá. Pega comigo esse exemplo aqui, pessoal. Ó. Nós temos um veículo, tá, se deslocando para uma cidade X. Do ponto inicial onde esse veículo partiu até o ponto de chegar nessa cidade, nós temos um total de 50 quilômetros, tá? Então 50 quilômetros é a distância que esse carrinho vai ter que percorrer até chegar na cidade X. Eu sei que esse carrinho faz esse percurso em apenas 30 minutos. Agora eu te pergunto, qual é a velocidade desse carrinho, tá? Qual é a velocidade que esse carrinho vai ter que percorrer obrigatoriamente para chegar nessa cidade que fica a exatos 50 km num tempo exato de 30 minutos. Detalhe, tá, pessoal? Quando eu falo de velocidade média, eu estou imaginando que, apesar das variações de velocidade, porque, cara, a não ser que o carro tenha aquele piloto automático, né? Aquela função que mantém a velocidade igual durante todo o percurso, a gente nunca vai conseguir saber a velocidade instantânea dele em cada ponto da pista, né? Então, às vezes ele está a 120, às vezes 80, às vezes 90, às vezes dá uma freada ali no trânsito, ele volta para 40, 50 por hora, às vezes o trânsito está mais limpo depois de um certo período da estrada, ele vai para 120, 130 por hora, né? Respeitando, claro, os limites de velocidade. E aí, no final de tudo, a média, tá, de todas essas variações dá 100 km por hora, tá? Mas no exercício hipotético, a gente não precisa ficar imaginando isso. O que a gente precisa é simplesmente pegar a distância pelo tempo. Então, se ele levou 30 minutos para chegar nesse percurso de 50 km, qual que vai ser a velocidade dele? Professor, é só aplicar a fórmula, não é? Exatamente. Então, vamos lá. Para eu achar a velocidade média, o que eu faço? Eu pego a variação do espaço, que é 50 km, certo? Então, aqui é 50 km, dividido por 30 minutos. Detalhe, eu vou colocar 30 aqui? Não vou colocar, pessoal. Por quê? Dentro do conceito de Sistema Internacional de Medidas, eu falei para vocês que o correto é metros por segundo. Mas para eu transformar esse cara que está em quilômetros de metros por segundo, eu tenho que pegar uma segunda unidade, que é quilômetros por hora. Então eu tenho que transformar esses 30 minutos em horas, porque eu não posso dividir quilômetros por minuto, tá? Porque eu preciso encontrar, segundo esse exercício aqui, primeiramente, tá, minha velocidade em quilômetros por hora, para depois eu efetuar a transformação em metros por segundo, tá? Então toma muito cuidado com isso. Falou minutos, toma muito cuidado, tá? Você vai ter que provavelmente transformar esse cara em horas, para daí sim você jogar na fórmula e conseguir o resultado da velocidade, beleza? Pessoal, 30 minutos é a mesma coisa que meia hora, né? Então, nada mais é do que 0,5 hora, certo? Então, ó, 50 km dividido por meia hora, certo? Quanto que isso vai dar de resultado? Pessoal, qualquer divisão que nós fazemos por meio, a gente está multiplicando por 2, né? Então é a mesma coisa que 50 vezes 2. 50 vezes 2, e isso aqui dá para a gente como resultado 100 km por hora, tá? Então a velocidade média que esse carrinho percorreu nesse nosso exercício de exemplo é exatamente 100 km por hora. Tranquilo? Beleza?
Aí, para fazer a transformação depois para metros por segundo, é só dividir esse valor por 3,6, tá? No caso aqui não vai dar um número redondinho, então eu vou poupar vocês dos cálculos, tá? Mas no exercício a resposta correta seria essa daqui. Beleza, pessoal? Então é bem tranquilo, né? E agora vem cá, será que eu poderia perguntar ao contrário? Imagina o seguinte, né? Eu não falo para você em quanto tempo o carrinho levou para percorrer até a cidade, mas eu te dou a velocidade, que é 100 por hora, e te dou a distância. Tem como calcular? Tem. E isso é uma coisa, pessoal, que o conceito de velocidade média, né, muitos se esquecem. Quando você trabalha essa definição de velocidade média, você não está aprendendo só a calcular a velocidade. Você está aprendendo a achar também deslocamento e variação de tempo. Porque se você trocar qualquer uma das três variáveis, né, e transformar ali, mudar, de repente a velocidade é incógnita, ou de repente ali a variação do espaço é incógnita, você vai poder encontrar qualquer um dos dados. Quer ver só? Então vamos lá. Imagina que a gente não tenha feito esse cálculo aqui, tá? Beleza? Imagina que a gente não tenha feito esse cálculo aqui, ó. Agora eu vou fazer uma pequena adaptação desse exercício. Olha só que legal. Então, ó, eu falo para vocês que a distância é de 50 km, mas agora eu não falo quanto que é o tempo, pessoal. Eu não falo, tá? Eu falo aqui, ó, o tempo é x, eu tenho que descobrir o tempo. Mas eu te dou a velocidade. Eu falo que a velocidade é 100 km por hora. E aí o exercício muda. O exercício agora pergunta para você em quanto tempo você vai chegar naquela cidade, dado essa velocidade e essa distância. Como que você faz? Aplica a fórmula. Vamos lá. Fórmula de velocidade média que vocês aprenderam. Então, ó, vamos lá. A velocidade é 100, então, ó, Vm, certo? Delta S por delta T. Fazendo a transformação aqui, ó, no lugar de velocidade média, vocês colocam 100, certo? Isso é igual ao deslocamento, que é 50, dividido por ΔT que eu quero encontrar, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu pego esse ΔT, passo para cá multiplicando, devolvo o 100 para o outro lado dividindo. Então, ΔT vai ser igual a 50 sobre 100. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. 5 dividido por 10 é a mesma coisa que meio, pessoal, tá? Meia hora, portanto. Isso aqui é a mesma coisa que 30 minutos. Beleza? Então, olha só que legal. Eu consegui encontrar, pessoal, nesse exercício aqui, tudo que eu precisava, né? Porque eu tinha os dados. Então, tanto faz se ele pergunta para você a velocidade, se ele pergunta a variação do espaço ou se ele pergunta a variação do tempo. Contanto que você tenha pelo menos duas variáveis, você consegue encontrar tranquilamente qualquer uma dessas três coisas. Perfeito? Professor, e se fosse com o deslocamento, teria como também? Também tem como. Vem cá que eu vou te mostrar. Então, mais uma vez, eu vou apagar aqui para vocês verem, tá? Vou apagar aqui os nossos cálculos, tá bom? E agora a gente vai treinar de novo, ó. Então, imagina agora que eu te dou a velocidade, te dou o tempo. Então, eu falo para você que o tempo aqui é 30 minutos, tá? Então, ó, o tempo, vou colocar aqui 30 minutos, tá? Mas eu não te falo qual é a distância dessa cidade para outra. Eu falo que a distância é x. E aí, como que eu faço? Aplica a fórmula. Então, velocidade média aqui é 100, certo? Isso é igual ao ΔS, que eu quero encontrar, dividido pela variação do tempo, que é meia hora, 0,5. Vamos lá. Passo esse meio para cá multiplicando. Eu vou ter, no final das contas, que o meu ΔS é igual a 100 vezes 0,5. Pessoal, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. 100 dividido por 2, 50. Portanto, o meu deslocamento eu consegui encontrar é exatamente 50 quilômetros, beleza? Que é exatamente o que eu passei para vocês no início do exercício. Então, tá vendo como é possível manipular das três formas? Então, tanto faz o que o exercício de física vai pedir para você. Contanto que você tenha pelo menos duas informações, seja essa informação a velocidade, o deslocamento ou o tempo, você vai conseguir encontrar qualquer uma dessas três coisas, tá? Se ele perguntar a velocidade média, você consegue achar. Se ele perguntar deslocamento, você consegue achar. E se ele perguntar o tempo, você também consegue encontrar. Beleza? Então, pessoal, isso é tudo que vocês precisam saber sobre a teoria da velocidade média. Tá? Espero que vocês tenham entendido e compreendido como se fazer esses cálculos. E agora, para dar uma afiada nessa nossa capacidade de fazer esses cálculos, a gente vai treinar alguns exercícios juntos, beleza? Então eu vou fechar a tela aqui na lousa, vou compartilhar com vocês a tela do meu computador e a gente vai resolver algumas questões. Vamos lá? Vamos que vamos!
Então vamos lá, pessoal, o primeiro exercício aqui da nossa lista de fixação, tá, do conteúdo de velocidade média. O primeiro exercício pergunta assim pra gente, ó, qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora, tá, isso aqui é importante, vamos grifar, de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos. Então olha só, pessoal, que bacana, né? Lembra que eu falei pra vocês que os exercícios de física adoram fazer esse tipo de coisa, que é pedir a resposta em uma certa unidade de medida e no enunciado colocar outra, né? Exatamente o que ele fez aqui. Então ele pede a resposta para a gente em quilômetros por hora, porém, no enunciado ele nos dá em metros e minutos, tá? Então basta que a gente faça aqui a nossa conversão, beleza? Pessoal, é o seguinte, ó. 1.200 metros, tá? Que é o nosso ΔS aqui, o nosso deslocamento, é a mesma coisa, tá? De metros para quilômetros que 1,2 quilômetros. Por quê? 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, então 1.200 é exatamente 1,2, tá? E agora, 20 minutos, pessoal, tá? Para a gente chegar em horas, o que a gente faz? Bom, uma hora tem 60 minutos, concorda? Então, 20 minutos é exatamente a terça parte, tá, de uma hora. Porque se a gente pegar 20 e dividir por 60, ou seja, se uma hora tem 60 minutos, e eu divido os 20 minutos do exercício por 60, eu vou ter exatamente um terço. Então eu sei que isso aqui corresponde a um terço de hora, tá? Beleza, pessoal? Eu vou deixar no formato de fração mesmo, porque se a gente for colocar em decimal, né, vai dar um número ali muito grande, que no caso é 0,3333 infinitamente, beleza? Então vamos lá. Agora que a gente já tem os dados, basta que a gente aplique aqui a nossa fórmula que nós vimos na nossa aula, né? Então, velocidade média é igual à variação do espaço percorrido, certo? Dividido pela variação do tempo. Bom, nós temos aqui como ΔS, no caso, né? 1,2 quilômetros dividido por 1/3 de hora, certo? Pessoal, propriedade de fração aqui quando ela está na posição de denominador, né? Quando nós temos uma fração no denominador, nós podemos multiplicar pelo inverso dela, então vai ficar multiplicado por 3 sobre 1, tá? Sendo assim, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a velocidade média é exatamente 1,2 vezes 3, certo? Que no caso isso dá como resposta para a gente, pessoal, exatamente 3,6. Tá? Então a velocidade escalar média em quilômetros por hora dessa pessoa que percorreu esse espaço a pé é exatamente 3,6 quilômetros por hora, tá bom? A alternativa B, portanto. Beleza? Avançando aqui então para o segundo exercício, pessoal, nós temos o seguinte caso. Ó. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas, olha só, percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Bom, pessoal, primeira coisa, tá? Dessa vez, curiosamente, o exercício nos pede, né? É uma coerência aqui em relação às unidades de medida. Por quê? Ele deu para a gente bonitinho horas e quilômetros como unidade de medida, e na resposta ele pede a velocidade em km por hora também. Então a gente não vai precisar fazer nenhuma transformação, tá? Então pegando os dados na prática, né, é só chegar e aplicar a fórmula. Velocidade média é o quê? É ΔS por ΔT, beleza? Passando aqui, pessoal, a transformação, né, ó, ΔS a gente coloca 120 km, então 120 km, beleza? Dividido por 2, porque são 2 horas, certo? Fazendo a divisão de forma simples, isso aqui vai dar pra gente exatamente 60 km por hora, tá? Então, olha só, o Alonso ele estava a uma velocidade de 60 km por hora quando ele percorreu aí toda essa região, beleza? Isso dá pra gente a alternativa C. Tranquilo, né, pessoal? Super de boa. Muito bem, pessoal, aqui no terceiro exercício agora, ó, vamos lá. Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta. Realizando a conversão de unidades, qual seria essa velocidade se expressássemos em quilômetros por hora? Então, olha só que legal, né? No exercício ele já entrega para a gente a velocidade média, só que em metros por segundo, e agora ele pede para a gente em quilômetros por hora. Bom, vocês lembram que de metros por segundo para quilômetros por hora, eu expliquei para vocês isso na aula, né? Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, a gente precisa simplesmente multiplicar por 3,6. E se fosse o contrário, né? Ou seja, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente tinha que dividir por 3,6. Como no caso, né, ele deu para a gente em metros por segundo aqui, ó,
e ele pede em quilômetros por hora, a gente vai pegar qual caminho? Esse aqui de baixo, né? Ó, de metros por segundo para quilômetros por hora. Então é só multiplicar por 3,6. Portanto, 10 vezes 3,6, isso aqui é exatamente 36 quilômetros por hora. Beleza? A alternativa, portanto, letra D. Ok? Vamos lá para fechar então, pessoal, nossa lista de fixação aqui. Trouxe um último exercício para a gente resolver, tá? Esse exercício cai no vestibular do ITA, né, que é conhecido ali por ser um dos vestibulares mais complexos de todos. Mas apesar de ter essa complexidade, essa é uma questão que não é difícil do ponto de vista conceitual, tá? Ela é uma questão só que envolve ali um raciocínio diferenciado. E para a gente afiar esse raciocínio, né, para a gente deixar o raciocínio bem construído, que eu trouxe essa questão aqui para o nosso exercício de hoje. Então vamos lá. Um motorista realizou uma viagem com velocidade média de 32 km por hora. Então aqui ele já deu para a gente, né, a velocidade média geral do percurso, que é 32 km. Vou anotar esse dado. Nos primeiros 100 km, a velocidade média foi de 50 km por hora. Tá? Então olha só, ele não deu para a gente o percurso total. Tá vendo só a sacada? Ele deu para a gente ao contrário. Ele deu a velocidade média geral e foi picotando depois, né, os fragmentos de velocidade média que esse cara percorreu ao longo do percurso. Certo? E ele fala ó, que no restante final ele foi a 20 km por hora. E olha só a pergunta dele, ó. Qual foi o intervalo de tempo percorrido? Então, pessoal, você percebe que é um exercício bem trabalhado no sentido de que ele não dá as informações tão facilmente assim. A gente vai ter que descobrir qual é o tamanho do percurso para achar o tempo percorrido total. Então, vamos lá. Primeiramente, né, pessoal, se nos primeiros 100 quilômetros, né, a velocidade média foi de 50 km por hora, a gente consegue achar aqui já o tempo, né? Então vamos lá, formulazinha de velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Tranquilo, né? Fazendo a substituição de dados, nós temos que 50 km por hora é igual a 100 km dividido por ΔT. ΔT passando para o outro lado aqui ó, e devolvendo o 50 para o denominador, vai ser a mesma coisa que 100 dividido por 50, que por sua vez é 2 horas. Então nós já temos aqui, pessoal, uma parte do tempo. E agora o que nos sobra, né? Bom, a gente tem a seguinte informação. 32 km por hora foi a velocidade média geral, certo? Isso em qual espaço? Bom, 100 km mais uma certa distância, que a gente não sabe ainda. Dividido, né? Dividido pelo tempo geral. O tempo geral é o quê? É 2 horas mais um certo tempo, que eu também não sei qual é. Mas, e agora, né? O que nos resta? Bom, nós temos essa informação aqui, ó. No percurso restante, ele percorreu a 20 km por hora. Então, pessoal, o que nós temos? Ó? Nós temos que 20 km por hora no final de tudo, certo? Isso uma certa distância, num certo tempo. Agora a gente vai precisar isolar alguma dessas duas incógnitas para jogar para cá nessa outra equação para nós encontrarmos o valor do tempo. Então vamos isolar o tempo, pessoal, tá? Vamos chamar aqui o nosso t, beleza? Vamos chamar aqui o nosso t de 20, beleza? 20, perdão, de d sobre 20, pessoal, desculpa. Eu acabei confundindo aqui na equação. Então deixa eu apagar esse cara aqui, vamos lá. Se a gente for isolar o t, então, a gente vai ter que o nosso tempo, tá? Ele vai ser, na verdade, ó, d sobre 20, certo? Então, t é a mesma coisa que d sobre 20, certo? Por quê? Passei o t para o outro lado, devolvi o 20 no denominador, certo? Então, ficou d sobre 20. Agora, eu vou substituir esse cara bem aqui, ó, no lugar do t. Então, o que a gente vai ter no final das contas, né? A gente vai ter que 32 é igual a 100 mais d, dividido por 2 mais d sobre 20. E agora a gente tem todo mundo na mesma unidade e uma só incógnita. Fazendo todas as transformações, pessoal, tá? Vocês vão chegar à seguinte conclusão, tá? Para que todo esse valor aqui seja resultado, fazendo todos os cálculos, a gente vai ter o quê? Né? Ó, 100 mais d dividido por 2 mais d sobre 20. A gente vai chegar à conclusão de que o nosso d ele vale, no final das contas, 60, tá bom? Então a nossa distância aqui é 60. Opa, peraí. Se eu tenho essa segunda distância agora, eu consigo então tranquilamente agora achar
o tempo restante. Quanto será que é o tempo restante, né? Agora eu devolvo aqui para essa segunda equação. Então 20 km por hora é igual à distância que restava, né? Dividido pelo tempo. Bom, passando o tempo para cá e o 20 devolvendo para o denominador, 60 sobre 20 é a mesma coisa que 3 horas. Então olha só, temos aqui um tempo total de 3 horas aqui então, pessoal. Portanto, fazendo todo o cálculo somatório, 3 horas desse segundo percurso mais 2 horas do segundo percurso, pessoal, isso nos dá 5 horas de trajeto total, beleza? Que é equivalente à alternativa A. Beleza? Deu para entender? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Espero que você tenha aprendido o conceito de velocidade média. Reforço para vocês, pessoal, se inscreva aí no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que vai fazer Enem esse ano. Isso com certeza vai ajudá-lo, também vai me ajudar a promover esse conteúdo de forma gratuita para cada vez mais estudantes que vão fazer Enem em 2023, beleza? E se você vai fazer medicina, tá? Se você quer fazer vestibular para medicina ou para algum outro concurso mais concorrido utilizando a nota do Enem, eu tenho um convite para te fazer. Aqui no Enem Academy nós temos uma mentoria de estudos personalizada voltada para quem quer esses concursos mais concorridos, beleza? Para quem quer disputar ali uma vaga mais concorrida. Essa mentoria é basicamente um programa de aceleração e acompanhamento de resultados baseado no estudo do Enem. Como que funciona? Basicamente, além de todas essas aulas que você vai ter acesso de todas as matérias, você vai ter o meu acompanhamento, certo? Ao longo de todo o seu período letivo de estudos. Então eu vou te ajudar diariamente a atingir as suas metas de exercícios baseado nas suas dificuldades e nas suas facilidades no seu dia a dia. Então, se você tem mais dificuldade em exatas, eu vou te ajudar com exatas. Se você tem mais dificuldade com humanas, eu vou te ajudar mais na disciplina de humanas e assim sucessivamente. Eu vou te ajudar a organizar os seus estudos para que você possa atingir a máxima performance ao longo do seu ano letivo, beleza? Tudo isso com simulados, lista de exercícios, tá? Com correções e resoluções em videochamada. Tem também o nosso programa de redação com 4 correções mensais, sendo uma correção por semana, direto no seu WhatsApp. Então eu pessoalmente vou corrigir a sua redação e te mandar os áudios detalhadamente, comentando cada ponto do seu texto toda semana, beleza? Com temas inéditos e com temas que já caíram na prova, além de tudo, claro, né? Todo o acompanhamento de forma individualizada. Então, se você tem interesse, clica aqui embaixo no link da mentoria, tá? É o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e aí você conversa comigo para a gente passar mais detalhes para você, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Falou!